disse sim, mas seu corpo gritava não? Ou você já disse não por vergonha de dizer sim, não querer incomodar? Ou ser aquele lugar da pessoa agradadora, dizer sim o tempo todo, estar sempre disponível, mas depois perceber algo ali no seu corpo que não foi legal, foi além do que você estava disponível? Como que a gente ouve o corpo antes de dar uma resposta automática para as coisas que acontecem? Muito boas-vindas. Hoje vamos gravar o nosso primeiro episódio para o nosso canal do YouTube. Aqui a gente vai falar bastante, principalmente sobre consentimento e como que isso acontece também no nosso corpo e outros assuntos que atravessam a nossa vida, a nossa trajetória. E hoje, né, vamos começar com uma leve apresentação. Então, eu me chamo Marma Rimati, meus pronomes são elo ou ele. Chamo Marcela Catarina, meus pronomes ela, dela. Fazer um primeiro tema, né, para nossa conversa. Sim, Vamos fazer dessa forma mais solta, aqui, batendo um papo, porque eu e Má, a gente tem percebido que tem conversas riquíssimas que a gente faz aqui sem gravar. Então, vamos fazer, seguindo um roteirinho aqui que a gente já preparou, para sim. poder aí entrar um pouco mais de detalhes aqui nos assuntos. Então, o nosso primeiro tema é: consentimento é muito mais do que dizer sim ou não. A questão do consentimento que chegou na nossa vida meio junto, inclusive, né? Nos formamos aí juntos, traz muitas camadas. E claro que quando eu vou falar sobre o beabá, sobre. Para quem nunca ouviu falar sobre consentimento, se esse é o seu caso, inclusive, a gente vai começar falando sobre essa primeira abordagem, né? Do eu faço um pedido antes de interagir com alguém. Eu espero a pessoa responder esse meu pedido. Eu respeito a resposta, sem insistência, se for um não. Esse é o beabá. Só que, claro, quando você vai aprofundando e vai estudando e vai praticando cada vez mais, especialmente com sentimento somático também, né? Você consegue aprofundar e entrar em camadas muito mais sutis das nossas relações. Né? E também, né, da onde que a gente parte também, né? Além desse curso que fizemos juntos, né, uns anos atrás, né, que trabalha a ferramenta do consentimento somático, a gente já deu mentoria também para duas turmas, né? A gente tem um clube, @clube do consentimento lá no Instagram, e agora estamos migrando aqui para o YouTube, eu e Má, para a gente conseguir bater um papo de um pouco mais de tempo, né? Não só na mentoria ali com a turma fechada, mas que a gente possa fazer isso de uma forma que chegue para mais pessoas, né? Uma acessibilidade maior para falar sobre isso. E uma das perguntas que a gente coloca aqui é: você já disse sim, mas seu corpo gritava não? Ou você já disse não por vergonha de dizer sim, não querer incomodar? Ou ser aquele lugar da pessoa agradadora, dizer sim o tempo todo, estar sempre disponível, mas depois perceber algo ali no seu corpo que não foi legal, foi além do que você estava disponível? Então, esse é um dos temas que a gente quer trazer hoje, né? Que é ouvir o corpo, né? Como que a gente ouve o corpo antes de dar uma resposta automática para as coisas que acontecem. Porque hoje em dia as pessoas estão muito aceleradas, é esse o tempo, né? Tempo é dinheiro, aquela coisa. Então, como que a gente consegue, por alguns instantes, parar, respirar, para dar de fato a resposta? Quão importante é olhar para essa questão do tempo, porque como estamos vivendo também num jeito frenético, e é toda hora quando você já virou costume, né? E aí, como é que tá? Correria. Ah, na correria, na correria. Gente, essa ansiedade, essa sensação interna, isso nos faz também atropelar os nossos próprios limites, passar por cima do nosso tempo de regeneração, de descanso, de digestão, inclusive digestão emocional, de eventos que acontecem no nosso dia a dia que afetam como a gente se sente, como eu me sinto. Então, quando eu coloco essas pausas de tempo no momento de fazer pedidos, no momento de responder a pedidos, identificar as formas de comunicação das pessoas, né? Então, tem pessoas que só dão ordens. Será que eu quero ficar perto de pessoas que nunca têm espaço para o meu não? É, observar também os níveis de hierarquia, né? Aí a gente entra em outras camadas também de complexidade, que é quando existe dinâmica de poder, existe realmente espaço para o consentimento? Esses são temas que também vamos abordar em outros vídeos, né? Mas hoje, assim, trazendo essa atenção de que a primeira camada do consentimento não é a resposta, é a sensação, é o que está por dentro acontecendo no seu corpo. E por isso é tão importante o tempo, para você se dar um momento de checagem interna. Como é que eu estou agora? Como eu me sinto?
tem um sim ou tem um não dentro de mim. Isso faz toda a diferença na hora de se relacionar com as pessoas. Quando eu checo comigo mesma, se eu tô bem, se tem disposição para dar um sim, se eu tô aberta, eu estou cuidando de mim. E quando eu cuido de mim, a outra pessoa não precisa cuidar de mim, né? É minha responsabilidade. Eu banco cuidar de mim. Eu não quero mais cuidar da outra pessoa, não posso adivinhar o que o outro precisa. Então, quando eu chego no lugar de mais tempo para compreender o que eu realmente quero e eu me comunico desse lugar com as pessoas, tem mais intimidade, aprofunda as relações. Faz sentido? Para você, como é que é isso na sua vida também, amigo? É, Sim, faz bastante sentido, né? Que é a sensação é levar para ouvir o corpo, né? Então, eu sinto quando a pessoa faz um pedido, eu tô tensionando alguma coisa, eu tô, sabe, tensionando aqui a testa, o corpo, né, os ombros, é algo que eu prendo a respiração, né? Ou não, é uma coisa leve, é uma coisa que é um sim, que é tranquilo para mim, que eu tô relaxado, e que às vezes pode ser que eu não consiga fazer naquele momento que a pessoa me pede, mas eu sinto leveza e eu consigo negociar. Falar, sim, eu consigo, de repente a pessoa me pediu um favor, sim, eu consigo fazer isso, porém não agora. Pode ser mais tarde, pode ser amanhã. Então, esse lugar também da abertura, quando eu dou tempo, sinto, né, as sensações do meu corpo, também consigo responder ou negociar aquilo, né, aquele momento que foi pedido, no sentido de ser agora, de ser depois, ser menos tempo, ser mais tempo, enfim, eu consigo abrir esse diálogo, né? E não só no automático ali, responder, né? Porque às vezes a pessoa também nem faz o pedido, né? Que tem ainda a estrutura do pedido que a gente escuta, né? Então, às vezes, a pessoa, né, fala assim, você vai, segura isso aqui pra mim e tal, e você só tá ali pegando. Você nem queria fazer isso. Porque foi naquele, sabe, na pressa ali, na agonia, né? Então, às vezes, perceber isso também, né? Do quanto que a gente também, no nosso automático, a gente também é invasivo ali, às vezes, com as pessoas, principalmente com quem a gente tem intimidade, né? Acha que já tem, às vezes, o sim ali garantido, né? Mas não é bem assim, não é mesmo? definitivamente não. E, bom, estudando consentimento somático, estudando e praticando nas nossas vidas, ensinando na mentoria, vivendo isso dentro do nosso grupo, né, da mentoria também, vem muito ensinamento, né? E uma outra coisa que nós queremos também compartilhar hoje é se questionar. Por que que eu digo sim quando eu quero dizer não? Né? Quando eu faço isso, da onde surge isso dentro de mim? E, né, buscar as raízes dessas questões para então conseguir ser mais compassivo, né, consigo. Então, teve uma socialização quando somos pequenos, né, quando a gente está crescendo, crianças ainda, recebemos o treinamento de ser uma pessoa para chão de fábrica, para produzir sem questionar o status quo. Então, essa é uma síndrome de agradadore, né? Que vai no lugar, eu quero ser fácil, eu quero evitar conflito, ser uma pessoa boazinha, seja uma menina querida. Eu ouvi muito isso, seja uma menina querida. Então, a partir do momento que eu posso perceber que isso está acontecendo comigo, que foi uma socialização e que não é porque eu não tinha coragem, mas sim porque eu recebi um condicionamento na primeira infância, então vem a possibilidade de eu parar de me culpar por essa dinâmica ou por essa raiz desse medo, desse bloqueio ainda me impedir hoje em dia. Então eu vou lá e, poxa, é difícil, sinto muito. E que bom que agora eu sei algo a mais sobre mim, porque aí agora eu posso fazer diferente para mim, né? Eu posso me cuidar, eu posso cuidar, cuidar das minhas feridas e cuidar da onde eu sou sensível também. Não é porque eu fui machucada em todos os lugares, mas é porque talvez hoje eu entendo, nossa, eu sou valiosa, então eu não preciso ter tido memórias também difíceis para decidir priorizar o meu bem-estar. Isso para mim é revolucionário e é algo que veio muito com a prática do consentimento. E outra coisa também, né? Às vezes por sobrevivência, dependência daquela pessoa ali, quando o Má comenta, né? Quando éramos pequenos, crianças, às vezes a gente tinha que se adequar ali para sobreviver, para receber afeto.
Então, também fomos ensinados que o amor ele é condicional ao meu comportamento. Então, muitas vezes não estamos exercendo a nossa própria essência, estamos ali performando papéis de pessoas que fomos moldados a sermos, mas quem somos nós mesmo, no fato, quando a gente sustenta o nosso não, né? Quando a gente fala assim, poxa, não vou fazer isso para você, né? Fala assim, e gera esse incômodo no outro, porque a gente não foi ensinado na cultura da honestidade, né? Então, quando a gente olha para isso, hoje em dia é muito difícil a honestidade, quando a gente chama, né, da cultura da honestidade radical, né? Fala, nossa, você é super grosso, né? Não, aí as pessoas levam as coisas pro pessoal, não entendem o coração do assunto que está sendo tratado, sabe? Então, quando a gente leva para a autorresponsabilidade, que nem a Ama falou, né? Quando eu sei que eu estou cuidando de mim, você sabe que você está cuidando de você, ninguém precisa cuidar um do outro em si. Não estou dizendo que não tem que ter cuidado, tá? Não estou falando sobre isso, não estou falando sobre cuidado com as pessoas, sobre responsabilidade afetiva, não é esse tema. É no sentido de que, assim, se eu tô na minha responsabilidade, na honestidade, cuidando de mim, dizendo sim quando eu quero dizer sim, dizendo não quando é não, né? Sobre o meu limite, então eu vou respeitar o seu não. Falar assim, nossa, muito obrigado por cuidar de você. Eu não vou ficar insistindo, eu não, sabe, não é sobre isso. Eu vou falar assim, muito obrigado por estar cuidando do seu limite. Que bonito isso, que se fosse a cultura da honestidade, né, Mar? Com certeza, e isso me faz lembrar tantas vezes que eu fui considerada, e até considerei outras pessoas, né? Porque eu também estou aí praticando e aprendendo, rude. Ah, você foi rude comigo, só que aí quando eu vou realmente perceber, eu não fui rude, eu só fui honesta, né? Então, Má, você quer vir na minha apresentação hoje à noite? Não. Ah, você pode? Não. Por quê? Porque eu não quero. Hoje eu não tô afim. Se eu falar porque eu não quero. Nossa, é um choque. Não fomos ensinados a, nossa, lidar com, não quero, eu quero ficar deitada na rede, na minha varanda, lendo um livro e escutando os passarinhos. Hoje eu não quero falar com as pessoas. Eu não preciso, inclusive, falar sobre a minha justificativa. Eu posso, e eu faço isso quando eu cuido também da minha relação ou quando eu sinto vontade. Só que existe essa socialização de que eu não tenho o direito de não querer, de dizer a minha verdade, de dizer não, né? Então, convidamos você aí, se questione, perceba quando eu estou dizendo sim, mas na verdade queria dizer não. E aí, mesmo que você não consiga naquele momento, né, falar o seu não, mas se questione, leve para casa. Mas por que que eu não consegui? O que que nessa relação, né, o que que me engatilhou? O que que me fez me fechar, me proteger, agradar, ir para esse comportamento que, inclusive, no estudo do consentimento, estudamos as sombras, que é quando eu estou fora daquela estrutura, da parte onde existe consentimento, aonde eu estou, né? Estou agradando, estou manipulando, estou. Tem vários lugares e que estamos sempre pulando de um para outro, né? Às vezes eu estou dentro da parte de consentimento, às vezes eu saio, e essa é uma dança e que é importante se dispor a fazer para poder amadurecer o teu emocional, para você ter mais responsabilidade consigo e com a comunidade, né? Mais honestidade para ser agente de ação positiva para melhorar o mundo, né? Acho que para ter mais humanidade é sempre de dentro para fora. Então, esse é o convite que fazemos também para você. Pratique o consentimento, pratique estudar sobre e se questionar essas, né? Aplicando o que nós estamos trazendo aqui hoje também, é, só para ver o que que acontece com você e com suas relações. Depois vem contar, inclusive, vou ficar querendo saber. Conte nos comentários aqui para gente. E aí, né, comenta aqui também quem acaba mentindo. Fala, não, eu consigo dizer não, mas com uma mentira. Então, por exemplo, você foi, que nem a Amada deu esse exemplo, né? Você quer ir não sei aonde, e aí você fala assim, então esse dia, não vou poder. Ou chega no dia, você inventa que tá doente, que aconteceu alguma coisa, tem que levar a avó no jiu-jitsu. Enfim, você inventa qualquer coisa, né, para não dizer o seu não honesto, né? No sentido de simplesmente é possível você dizer não porque você não quer. Não é mesmo? Só por conta disso, né? Então, convido vocês também a olharem por que, né, desse convite que a Má faz, por que também mentimos quando sustentamos o nosso não, porém com uma mentira, que aí vai ao encontro do que eu falei, que é a nossa cultura, ela vai contra a cultura da honestidade, porque por que que eu minto, né? Quando eu faço a pergunta, eu minto porque eu não quero desagradar o outro, eu não quero
levar tristeza para o outro. Então é isso, porque estamos fora dessa cultura, o outro não está acostumado ali a receber um não honesto, né? Que simplesmente ele poderia olhar para aquele não seu de não querer, da sua não disponibilidade, né, ali naquele dia, e falar assim, tá tudo bem, assim, precisa de alguma coisa? Tal. Não, não precisa, é só isso mesmo. Poxa, olha só que lindo, que leve que seria, né? Sem ter que inventar, falar, nossa, mas eu disse que sim, porque a gente pode mudar de ideia também, né? É muito importante a gente também ter isso, né? Essa nossa natureza ela pode mudar, a nossa vontade ela pode mudar a qualquer momento, né? Porque eu disse sim que vai ser sim para sempre, que vai ser não para sempre, né? As coisas podem mudar, né? Às vezes eu recebo também algumas perguntas assim, você pode me perguntar isso daqui a umas 2 horas? Posso te responder à noite sobre isso se eu quero ir? Ou até falo, pô, tem tal festa e tal. Nossa, eu posso te responder no dia? Né? E a pessoa pode falar, ah, pode. Ou eu falo, não, precisa comprar ingresso antes. Falo, ah, então é melhor não. Né? Ou eu penso, ah, então eu posso me virar também com a responsabilidade de comprar esse ingresso e depois vender no dia. Né? Então tem tudo isso, né? Vários motivos do porquê, né, que a gente não vai ao encontro da honestidade, né, para poder responder aí com verdade os nossos sims e os nossos nãos, né? Ah, como é bom te ouvir também falando, eu aprendo contigo, amigo. É, muito bom. Quando eu consigo perceber quais eram os meus padrões, quais eram os meus comportamentos que me impediam de crescer, né? E aprender também, porque praticar algo que eu não sei sempre tem o risco de, quando eu vou praticar o consentimento, é, existe a grande probabilidade de alguma coisa eu não pedir o consentimento, fazer, né, cometer os deslizes, porque quando eu aprendo a andar, eu levanto, caio. E é assim o processo, faz parte. Eu vou lidar com a frustração, eu vou lidar com várias emoções que vêm, só que isso tudo engrandece. Eu tomei essa decisão. E aí, você pode tomar a decisão de viver em alinhamento, que é o que você sente, o que você pensa, os seus valores, as suas crenças estão em alinhamento com as suas palavras e com as suas ações. Isso é possível. É, o que pode estar acontecendo? Você sente algo, mas na hora de falar, sai outra coisa. E é isso que falamos. Por quê? Que eu quis fazer uma coisa, mas fiz outra. E aí, com esses questionamentos, você pode chegar num lugar de mais prática, vai praticar mais e mais, praticando pausa antes de você responder a alguém, né? Então, você vai criando esse espaço para coerência dentro de você. Você pratica cada vez mais esse alinhamento de, opa, volto para mim. Opa, estava querendo agradar aqui, percebi que eu estava com medo de perder essa pessoa. Vou lá e falo, ai, na verdade, mudei de ideia. Eu te falei agora há pouco que sim, mas é não. Eu não quero mais, né? Eu sempre posso mudar de ideia. E, e isso a pausa é uma ferramenta para honestidade, para você praticar mais. É muito importante. Quando a gente fala pausa, é a pausa mesmo. É a pausa mesmo de tipo ficar aqui, ó, respirei, às vezes posso colocar a mão em algum lugar do meu corpo, no coração, ou só soltar um pouco, dar uma relaxada e pedir, porque às vezes as pessoas estão acostumadas a querer a resposta no bate-pronto. E você pedir esse tempo. Você me dá um minutinho para eu entender? E as pessoas, nossa, mas esquisito. E tudo. Gente, vamos normalizar, dar esse tempo para o seu corpo, para você checar também a sua disponibilidade, às vezes disponibilidade física, disponibilidade emocional, porque às vezes não é sobre o que a gente quer também. Às vezes a pessoa fez um pedido, não é que é uma coisa super gostosa que eu quero dizer super assim, ah, não quero, então dance. Não é sobre isso. Às vezes é sobre a nossa disponibilidade também. Né? Então a pessoa fez um pedido, pediu uma ajuda para você, e fala assim, ah, é uma coisa que eu quero fazer, porque eu tô com muito tesão e vontade de fazer? Às vezes não, na maioria das vezes não. Mas você vai checar se é possível, né? Às vezes você tem tempo ali na sua agenda, se você tem condição física, às vezes é uma coisa braçal ali que vai precisar fazer alguma coisa, condição mental, às vezes a pessoa está te pedindo uma escuta e você às vezes está num dia sobrecarregado e você vai dar uma escuta para a pessoa, às vezes você está ali com o teu mental, teu emocional atolado. Então é esse lugar mesmo de se dar a pausa, respirar um pouquinho e às vezes voltar, falar assim, amigo, hoje eu não consigo te dar essa escuta. Você tem outra pessoa que você possa conversar? Sabe? Então, às vezes é isso também, né? Eu tô falando, não tô deixando a pessoa desamparada, às vezes só num não seco ali, né? E às vezes eu jogo, assim, tem outra pessoa que pode te dar essa ajuda,
né? Como que tá isso, né? Se a pessoa falar que não, fala assim, olha, de repente eu não posso, às vezes eu não tenho condição ali de estar com o meu tempo ali, mas às vezes eu tenho condição financeira, às vezes, sei lá, a pessoa tá de mudança, fala assim, olha, eu não posso te ajudar hoje ali no serviço braçal, mas, sei lá, vamos fazer uma vaquinha lá e contratar mais um ajudante na mudança e para te ajudar com isso, sabe? Então, às vezes é esse lugar do que você está disponível. Não quer dizer ali, às vezes vai ser, às vezes você não tá com ideia, às vezes você fala assim, ah, olha, hoje eu não posso mesmo. E tá tudo bem. E tem dia que você pode oferecer, né, um outro tipo de apoio ali, não quer dizer que você tá não ligando ali para a pessoa, sabe? Então é muito importante que a gente não ignore o corpo, porque a partir disso, quando a gente vive fazendo isso, né, ou a gente sente ressentimento das pessoas, porque a gente está dizendo super sim, sendo que a gente não, mas meio que esperando algo em troca, né? Então fica ali naquele ressentimento, ah, eu faço tudo para essas pessoas e elas não fazem por mim, então vai gerando esse lugar, ou gerando também a frustração, né? Porque quando o corpo diz sim e você vai dizendo não por vergonha, por medo, por algum receio, e você vai gerando, então, aquela frustração dentro de você, no seu corpo, sabe? Então, é importante que, quando a Má traz, né, fala assim, ó, né, traz para o corpo, né, e tudo, faz essa pausa, justamente também para perceber que aí entra a parte do somático, que é o que a gente também trabalha aqui, e a gente também quer muito trazer para vocês. Quando o corpo diz não e a boca diz sim, nasce o ressentimento. Quando o corpo diz sim e a boca diz não, nasce a frustração. E quando você decide pelo racional, você volta para a performance e não para a sua verdade. Depois de tudo isso, tem uma pergunta que nós queremos deixar aqui para vocês, que é: e quando é o contrário? Quando você sabe pedir, quando você vai em direção ao seu desejo e necessidade. É assim que nós queremos finalizar o vídeo de hoje também. Se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que vive dizendo sim para tudo, você sabe quem é. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre o quê? O poder de pedir claramente, sem culpa e sem medo. Nos vemos no próximo! Até mais!